E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar tudo sobre o primeiro trailer da segunda temporada de House of the Dragon. Lembrando que a gente fez uma cobertura magnífica sobre a série, vocês deram uma resposta também muito positiva. E se vocês quiserem depois, estão conhecendo o canal agora e quiserem saber mais sobre tudo que a gente falou, dos segredos dos episódios, tem uma playlist aqui só dos episódios da primeira temporada, depois assistam lá, porque nós fizemos vídeos de análise semanais, lançando na madrugada logo depois de assistir o episódio, como a gente sempre faz com as séries também de Star Wars e da Marvel. Então também, se gostar do conteúdo, não se esquece de curtir e se inscreve no canal. Bora analisar os mínimos detalhes do trailer. Primeiro, esse take magnífico da Rhaenyra em frente a um reino. O reino é Ponta Tempestade, o local onde o Lucerys foi morto no final da primeira temporada. Sempre bom a gente reforçar aqui também que eu não vou dar spoiler nenhum dos livros, tá bom, gente? Só mais pro final do vídeo eu vou falar de algumas coisas importantes, mas nenhum spoiler grandioso. Mas antes eu aviso, ó, vou falar de algumas coisinhas do livro aqui pra vocês já ficarem preparados, mas eu vou comentar explicitamente o que a gente tá vendo no trailer, sem falar de coisa que eu já li, sem falar de coisa que eu já sei que vai acontecer. Então fiquem sossegados em relação a isso. Então é isso, a Rhaenyra está perante o local da morte do seu filho Lucerys. E uma coisa dos livros que é bom a gente pontuar aqui é que é dito que o corpo do Lucerys nunca foi encontrado e até hoje não se sabia se ele tinha conseguido escapar nadando, se ele tinha morrido na queda, mas a cena mostrada pra gente no final da primeira temporada mostra que a Vhagar engoliu o Viserys e essa era também uma das especulações que rolavam na época. O corpo do Arrax ele é encontrado na orla da praia, mas o do Lucerys nunca mais foi visto. E a Rhaenyra tá lá, né? Ela mandou o filho dela pra lá, não viu ele de volta, recebeu a mensagem de que ele havia morrido e foi pra lá ver a situação. Então é isso que está acontecendo neste momento. E uma coisa fantástica do mundo de Gelo e Fogo, que dá ainda mais prazer da gente acompanhar a série, é que mesmo lendo os livros, a gente não tem noção real do que aconteceu, porque os livros eles são histórias contadas através de ponto de vista de outros personagens. Então alguns mistérios a gente só vai entender realmente assistindo a série, porque mostra os fatos nus e crus, né? E essa batalha do Aemond com o Lucerys foi uma dessas, né? Nos livros a gente não sabia se o Aemond quis matar ou não quis matar. O Aemond em um certo momento ele conta a vitória, ele fala que ele sempre quis fazer isso, mas aqui na série a gente viu que não, ele só não teve a competência para controlar a Vhagar. Vhagar é um dragão também muito mais velho e ela acabou agindo por conta própria. O Aemond não teve o que fazer, ele não queria matar o primo dele, mas agora ele ficará conhecido como assassino de parentes, que é um nome muito ruim para você ser chamado em Westeros, quase tão ruim quanto The Kingslayer, né, que era o nome que o Jaime tinha depois dele ter matado o pai da Daenerys lá em Game of Thrones. Aemond será chamado assim e o primeiro derramamento de sangue aconteceu na batalha final da primeira temporada, então agora acabaram-se as regras de boa vizinhança, acabou a diplomacia e a treta vai começar. A Rhaenyra só está se certificando ali, só está nutrindo um pouquinho mais de todo esse ódio e rancor, vem do Ponta Tempestade, o local onde ela enviou o filho dela por ser teoricamente mais próximo e mais tranquilo e acabou perdendo ele nas mãos do próprio irmão Aemond. Sempre bom lembrar que o Aemond também é filho do Viserys, ele é irmão da Rhaenyra, né? Então ele é tio do Lucerys ali e acabou matando o próprio sobrinho. Errors were made in the hours following King Viserys' death. E aqui nós temos de fundo a voz do Otto Hightower, o pai da Alicent, falando, né? Erros foram cometidos logo após a morte do Viserys. Ele pode estar até fazendo meia-culpa, né? Porque a gente até viu que em um certo momento, na hora do jantar, ele mesmo tinha meio que ficado... Ele não tinha aceitado completamente a Rhaenyra assumir o trono, mas ele não tomaria nenhuma atitude drástica, né? Até o momento em que a Alicent escuta errado o que o Viserys tem a dizer nas últimas palavras dele e acha que era o Aegon que deveria ser o rei e acaba colocando toda a merda de novo pra acontecer. Então aqui o Otto ele tá falando, né? Os erros foram cometidos logo após a morte do Viserys e pode ser até que ele esteja se culpando por toda essa situação de colocar o Aegon para roubar o trono da Rhaenyra, porque o trono legítimo era da Rhaenyra, era a vontade do pai dela, ele avisou todo mundo ali e os verdes, os outros filhos dele, estão roubando esse direito ao trono, né? Algo que nem eles mesmos queriam, foi a Alicent e o Otto, foram eles dois que colocaram isso na cabeça dos dois, e o Otto agora tá falando disso, e ele pode estar se referindo só à morte do Lucerys, porque essa era uma linha que nenhum dos lados queria passar, a linha da morte, né? Porque todo mundo sabe dos perigos de uma guerra entre dragões, de uma guerra entre Targaryens, eles viram o exemplo da antiga Valyria
Valíria ali, e agora tem medo de que aconteça algo parecido no resto do mundo. Então, ele e a Alicent podem culpar muito o Aemond por tudo que vai acontecer depois, porque foi ele que derramou o primeiro sangue de parente nessa guerra toda, e pode ser esse erro que o Otto está se referindo, mas também pode ser esse golpe que eles passaram na Rhaenyra. The war be fought. E aí nós vemos os lados da guerra, a gente vê o Aegon andando em direção ao trono e a gente vê também o Daemon se preparando para uma guerra que ele nunca fugiu dela, né? Ele sempre quis travar uma guerra contra o Otto e contra o lado da família que ele nunca gostou, e agora ele terá essa chance. E aqui nós vemos a bandeira tradicional dos Targaryen, o fundo preto com o dragão vermelho de 3 cabeças de um lado, e do outro lado nós vemos a bandeira dos Hightower, né? Essa torre com essa chama verde em cima. São os lados da guerra. Os Hightower, eles vão comandar o lado verde, até porque a Alicent Hightower é mãe dos Targaryen que estão ali, né? Enquanto os Targaryen tradicionais ficarão ali do lado da Rhaenyra, com o símbolo sendo mantido, o preto, fundo preto com o dragão vermelho de 3 cabeças. E aqui nós temos um detalhe interessante: Casa Rosby e Casa Stokeworth, que inicialmente eram fiéis à rainha Rhaenyra, né? Eles reconheciam a legitimidade da Rhaenyra, só que se a gente olhar no fundo ali, nós temos os estandartes do dragão verde, né? O dragão dourado num campo verde, que é o dragão que mescla as casas Hightower e a casa Targaryen, então é o lado verde da coisa. Ou seja, eles traíram a Rhaenyra. A gente lembra que no final da primeira temporada, o Aegon prendeu os lords que eram fiéis à Rhaenyra lá na Fortaleza Vermelha e fez eles jurarem lealdade a ele próprio, Aegon, né? E aqui nós temos exemplo de duas casas que sim traíram a Rhaenyra. Inclusive, o lema da casa Stokeworth é orgulho de ser fiel, né? E eles estão quebrando aqui esse orgulho porque não foram nada fiéis, uma apertadinha ali e eles se dobraram, mudaram de lado e traíram a Rhaenyra. Então é bem legal da gente notar isso, porque o estandarte no fundo é do Aegon II, né? Então eles já estão do lado dos verdes, eles que inicialmente eram fiéis à Rhaenyra. Many will die. E aqui o que acontece com quem não se dobra ao Aegon II, quando é pego pelo lado dos verdes, é isso. Sir Criston Cole, agora o Lorde Comandante da Guarda Real do Rei Aegon II, está decapitando algum provável Lorde que era fiel a Rhaenyra e que não quis se dobrar, alguém que se manteve fiel aos seus juramentos até seu último momento. Então é legal em Westeros a gente acabar vendo também essas famílias que são fiéis sim e que não quebram seu juramento por nada. Isso é um detalhe legal, porque essa bolinha é algo que não tem nos livros e pelo que eu entendi na primeira temporada, quem tem a bolinha ali tem o direito de fala perante ao conselho, né? É algo que simboliza ali que agora você está no comando, não no comando geral, mas com a voz, né? Você tem a voz, você tem o direito de fala, então agora todos do conselho vão olhar pra você. E é legal essa bolinha rodando e não pousando ali na frente do Aegon, porque mostra também aquela certa resistência, né? A gente fala do simbolismo em Game of Thrones em muitas coisas. O Trono de Ferro, quando alguém se machuca nele, ele está rejeitando essa pessoa terá um reinado conturbado ou curto, né? A gente já falou também muito disso. E aqui é um outro simbolismo bem sutil, né? A voz do Aegon, o direito de fala do Aegon, ele está sendo resistido, tipo, não é pra ele falar, não é pra ele estar nessa posição, e por isso que a bolinha se recusa a cair no centro desse negocinho aí. And the victor will eventually ascend the throne. E outra coisa aqui bem legal nesses dois takes aqui é que o Aegon II, como a gente já tinha falado, está usando a coroa do Aegon, o Conquistador, essa coroa preta com essa joia no meio, enquanto a Rhaenyra está usando a coroa que era do seu pai, o rei Viserys, né? Então a gente mostra que o Aegon II, ele não está nisso porque ele quer honrar o pai dele nem nada do tipo. Ele acha que ele é o novo Conquistador, o novo Aegon, um dos maiores reis de todos os tempos, enquanto a Rhaenyra está ali para cumprir o que foi passado a ela pelo seu pai, em honra à memória do Viserys, né? Então essas coroas aí também mostram um pouquinho das motivações de cada um. No Aegon, o seu próprio ego inflado, querendo se mostrar como o novo conquistador, e na Rhaenyra, apenas a vontade de cumprir tudo o que o seu pai deixou para ela, né? De cumprir o propósito que o Viserys deixou para a própria filha e passar adiante a profecia Targaryen. Lembrando, de novo, essa profecia pode existir nos livros, ela só não é citada no livro de Fogo e Sangue, né? O livro que conta a história dos Targaryen, porque o livro é contado do ponto de vista de outras pessoas, e essa história Targaryen ela é muito exclusiva. Poucas pessoas ouviram falar nisso, então por isso que ninguém cita isso nos livros. Uma profecia que é passada apenas de rei
para herdeiro ao longo de todas as eras Targaryen, até sim chegar esse tal príncipe ou princesa que foi prometido. Falando nisso, a gente tem diversos vídeos também explicando as profecias, vou deixar numa outra playlist linkadinha aqui em cima. E aqui nós temos um dos irmãos do casco, provavelmente, daqui a pouco eu explico mais sobre ele, olhando pra cima e vendo um dragão passar. Provavelmente esse dragão é o Sea Smoke, o dragão do Laenor Velaryon. Nos livros a gente aprende que o Laenor foi morto naquele momento onde a Rhaenyra quer ficar com o Daemon e tudo mais, só que aqui na série a gente viu que na verdade a morte dele foi forjada e que ele está vivo, ele fugiu. Em relação ao Sea Smoke, o dragão do Laenor, se o montador do dragão não morreu, é muito difícil o dragão ter um novo montador, né? Então isso deixa as coisas um pouquinho mais conturbadas em relação ao futuro do Sea Smoke, mas eu vou tratar desse assunto em um outro vídeo, aí sim com spoiler dos livros e com teoria, né? Porque nos livros a gente conta com a morte do Laenor, algo que não acontece, então muita coisa mudou. E esses irmãos do casco, eles são duas sementes de dragão, né? São pessoas ali que vão tentar domar dragões. Então, a gente viu no final da primeira temporada o Daemon tentando trazer o Vermitor, né? Tentando aí amansar o Vermitor, que é o segundo maior dragão que participa da dança, né? Ele é menor que a Vhagar, ele também deve ser menor que o Canibal, mas o Canibal não entra na dança, então a gente não precisa somar tanto. O Canibal é um dragão selvagem que não se envolve nessas picuinhas de família. E o Daemon quer trazer mais dragões pro lado da Rhaenyra, porque ele sabe que se ele tiver mais dragões, ele tem mais poder e eles vão conseguir vencer a guerra. E aí, eles abrem competições para sementes Targaryen, né? Sementes de dragão, pessoas bastardos que podem ter sangue Targaryen, que dizem ter sangue Targaryen e que vão tentar ganhar um dos dragões que não tem montador. E os irmãos do casco são um caso desses. E aí, nos livros fica outro mistério. Eles são filhos bastardos do Laenor ou do Corlys. E aí tem uma coisa muito difícil. Porque se eles são filhos do Laenor, bastardos do Laenor, o Laenor teve relações com uma mulher, né? E a gente mostra que ele até tentou ter relação com a Rhaenyra para conseguir ter filho. E ele nunca conseguia, porque ele era gay de verdade, assim, ele não tinha nenhum tipo de atração com a Rhaenyra e ele não conseguia fazer nada com ela. Porque se fosse só pelo propósito, ele teria tido um filho com a Rhaenyra para manter a linhagem ali, mas nem isso ele conseguiu. Então é muito difícil imaginar que ele teria um filho com outra mulher, né? Um filho bastardo. Pode ser que tenha sido antes dele descobrir os verdadeiros desejos dele, mas também é um pouco improvável. E os rumores acreditam que o filho, então, é do Corlys em uma escapadinha que ele deu, traindo a Rhaenys, né, naquele momento do final da primeira temporada, onde ele estava desaparecido, ou não tinha voltado ainda por conta das batalhas e tudo mais. Só que aí, os filhos do Corlys não teriam sangue Targaryen, porque a mãe não seria a Rhaenys. Então eles não conseguiriam montar um dragão. Então por isso tem uma discussão aí em relação à verdade sobre os irmãos do casco, e isso também é algo que a gente vai discutir mais num outro vídeo. E aqui, um dos irmãos do casco está no navio vendo o Sea Smoke passar por ele. Sea Smoke agora, teoricamente, sem montador. There is no war so hateful to the gods. Isso é bem legal também. O Aemond pode ser também um negócio de montagem do trailer, né, que eles enganam a gente, mas o Aemond na sala do trono, o trono vazio e um trovão no fundo. Pode ser o momento que ele está voltando para casa, voltando para Porto Real, logo após ter matado o Lucerys, mostrando que a morte do Lucerys ainda o assombra, mostrando que os trovões de Ponta Tempestade, o local onde mais chove em Westeros, está ainda assombrando ele e as consequências daquela batalha também. Por quê? Porque foi um acidente, ele não quis matar o Lucerys e ele se ressente disso. Ele vai fazer pose de que ele estava no controle, de que ele fez o que ele queria? Vai, porque ele é um bad boy desse tipo, mas no fundo ele sempre será assombrado por esse erro que ele cometeu. E a tempestade, os trovões de Ponta Tempestade podem ser este pesadelo voltando toda hora. Então ele entra no trono, vem o trovão, ele lembra do que ele fez com o Lucerys. Ele está em outra batalha, vem o trovão, ele lembra do que ele fez com o Lucerys. Pode ser que isso venha a assombrá-lo em diversos momentos da temporada. E aqui nós temos o gelo, o Winterfell. Então a gente lembra que a Rhaenyra mandou o Lucerys para Ponta Tempestade para falar com os Baratheons e o Jaehaerys foi para o norte para conversar com os Stark, e provavelmente é isso que nós estamos vendo aqui. Ele chegando no norte porque, né, é melhor chegar por terra. Os nortenhos, eles são muito violentos, eles são muito desconfiados, e chegar com um dragão não faria muito bem, né? A gente até vê isso em Game of Thrones, quando a Daenerys ouve o Jon Snow e opta por vir para o Winterfell em terra, sem os dragões dela, sem estar montada nos dragões. Ela vem montada num cavalo, né, justamente por conta dessa, para criar um pouco uma relação um pouco mais
amena com os Stark, que os Stark são muito tensos ali, são muito irritadiços, então é meio perigoso. Então pode ser que aqui a gente esteja vendo o Jace chegando em Winterfell ou indo embora. Há rumores de que a primeira cena da temporada será em Winterfell, um dos locais onde o público, os fãs de Game of Thrones se sentem mais em casa, né? Esse geladinho aconchegante de Winterfell que a gente ama ver com os Stark no governo. E é isso que está acontecendo, nós teremos Stark neste momento com essa neve aqui. Só não sei se é a chegada do Jace para conversar com o Cregan Stark, que é o Lord Stark desse momento, desse período, ou ele já indo embora com o Cregan já como um aliado declarado da Rhaenyra. Os Stark já tinham se declarado a Rhaenyra antes disso, e eles não voltam atrás em seus juramentos, mas aqui o Jace só tá indo lá para ter certeza, né? There's a war between kin. E aqui nós temos a Rhaenys falando de fundo, daqui a pouco eu vou falar dela, mas nós temos a Rhaenyra em frente a outra pessoa que possivelmente é uma das sementes de dragão que conseguiu domar o Sea Smoke, né? Então basicamente parece que é isso que está acontecendo, ou talvez seja o próprio Laenor. Eu tenho uma teoria em relação a isso, eu já falei sobre isso nesse vídeo que está linkadinho aqui em cima, depois assistam. Mas aqui nós temos a Syrax, que aparentemente não cresceu nada, aquela cena final dela com o rosto muito maior, aparentemente também não vai ser usada, né? A Syrax continua pequena, isso daí me deixa um pouco incomodado, porque nos livros eles falam que a Syrax, por comer uma carne de realeza, por ser o dragão da rainha e tudo mais, da princesa e depois da rainha, ela tinha sim uma alimentação das mais saudáveis e ela crescia mais do que os demais, né? Então, eu vendo aqui a Syrax menor do que o Sea Smoke, me incomoda um pouquinho, né? Mas nada demais assim. A gente tem que lembrar também que a primeira temporada focou muito nisso, mesmo depois dos anos se passarem em mudar a atriz da Rhaenyra, a Syrax continuou deste tamanho, então beleza, né? Não cresceu tanto assim, porque pode ter voado pouco, né? A Rhaenyra focava muito mais nas coisas que ela tinha que fazer na corte, nas terras da coroa, do que em ficar voando como o Daemon sempre fazia com o Caraxes. Então também é entendível que a Syrax não tenha crescido muito, por mais que ela tivesse os alimentos da melhor qualidade. E aqui a Rhaenyra vai conversar com essa pessoa, que pode ser alguém que conseguiu domar o Sea Smoke porque ele estava já sem montador mesmo com o Laenor vivo, ou pode ser o próprio Laenor voltando para falar alguma coisa, para ajudar a Rhaenyra de alguma forma. E nós temos a Helaena. A Helaena, na primeira temporada, a gente viu que tem os poderes de um Dreamer, né? Nós sabemos que os Targaryen, ou eles são grandes guerreiros conquistadores, ou eles são grandes sonhadores, que era o caso do Viserys. E ele fala, né? Não há nada mais forte do que um sonho profético. Os sonhos proféticos da Helaena, eles sempre se concretizavam momentos depois dela recitá-los ali. E aqui nós vemos a Helaena com roupa de velório, né? Uma roupa de luto, e parece que ela tá usando um véu preto no rosto bem fininho e uma roupa toda preta. Os Targaryen geralmente usam preto, né? Mas esse véuzinho aí na cara dela. Nos livros acontecem coisas com a Helaena aí que eu não vou falar nesse vídeo, vou falar mais pra frente aqui um pouquinho, mas sem dar spoiler, né? E depois a gente analisa mais em um outro vídeo, falando de pontos específicos, sim, com muitos spoilers, já que a temporada vai chegar na metade do ano de 2024, até lá a gente tem muito tempo para falar sobre os acontecimentos dessa batalha. Mas as previsões da Helaena, elas são muito interessantes, e talvez ela tenha um papel até mais importante aqui na série do que nos livros. Lembrando, essa é uma adaptação, né? Eles contam alguns casos que não tinham sido revelados nos livros, mas eles podem também mudar algumas pequenas coisas. And no war so bloody as a war between dragons. E aí a gente vê aqui as consequências da guerra e a Rhaenys falando com a Rhaenyra. Não há guerra que os deuses odeiam mais do que uma guerra entre parentes, sangue do mesmo sangue, e não há uma guerra mais sangrenta do que uma guerra entre Targaryens. A Rhaenys, no momento em que essa situação aconteceu com ela, né, que ela deveria ser a rainha a herdar o trono de ferro do Jaehaerys, o trono passou para o Viserys. Só que ela e o Viserys, eles eram amigos, eles tinham uma relação próxima, e isso não abalou ela continuou, ela não quis treta, ela não fez nada, né? Só que agora, não. Agora o Viserys ganhou isso em um conselho, foi um grande conselho perante todo mundo, ele ganhou de uma forma teoricamente justa, né? Foi injusto porque o trono deveria ser dela, não deveria nem ter existido esse conselho para passar o trono para outra pessoa, mas foi eleito, ela aceitou, beleza. O Aegon não. O Aegon está
passando acima das vontades do Viserys, né? E não há nada mais importante para Rhaenyra do que concretizar as vontades do seu pai. Então por isso também que ela tem muito mais motivo do que a Rhaenys para continuar essa guerra. Não é porque a Rhaenys desistiu que a Rhaenyra também deveria fazer o mesmo, muito pelo contrário. Os motivos lá já eram grandes para a Rhaenys tentar ficar com o trono e os da Rhaenyra são muito maiores. As circunstâncias foram muito piores e um golpe aqui realmente aconteceu de uma forma mais brutal. E aqui nós temos a Baela, uma das netas da Rhaenys, né, filha da Laena, que morreu ali na primeira temporada, que era a montadora da Vhagar antes do Aemond, em cima do seu dragão Mundenser, ou traduzindo aquelas traduções fantásticas de Game of Thrones, Baila-Lua, né? Ela tá muito puta, a gente não sabe porque, tem alguns palpites aí de coisas que aconteceram nos livros também, mas eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Mas ela tá muito puta em cima do seu dragão Mundenser, um dos dragões mais rápidos dessa época da Dança dos Dragões. Sempre bom lembrar que a Baela, ela lembra muito a Laena, né? A própria Rhaenys fala, eu estou vendo minha filha de novo pela primeira vez, em uma cena deletada, que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês verem, que é uma cena que me doeu muito sim a HBO ter tirado. Era uma cena extremamente importante para as motivações da Rhaenys, da própria Baela, e pra gente ver como que os lados estão lidando com essa guerra e como a lealdade realmente é algo muito forte aqui. E aqui nós vemos um dos Bracken, né? A gente lembra da rivalidade Bracken e Blackwood. Essa rivalidade continua na Dança dos Dragões, com os Bracken ficando ao lado do Aegon II e com os Blackwood ficando do lado da Rhaenyra. Na primeira temporada a gente teve uma picuinha entre os dois, que o garotinho Blackwood ganhou do cara Bracken, que era muito maior que ele, né? E aqui a gente vê os lados se envolvendo na guerra, um em cada time. Um ficando com os negros de Rhaenyra e o outro ficando com os verdes de Aegon II. E as consequências da guerra, a gente pegando fogo, o dragão no campo de batalha e tudo mais. Daemon perfeito em cima de Caraxes, e agora nós temos um momento sangue e queijo, né? Então no final da primeira temporada nós tivemos a Rhaenyra perdendo o seu filho, e uma das falas mais famosas dos livros é que o Daemon, para acalmar a sua amada, ele diz: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. E o sangue e o queijo são duas pessoas que o Daemon escolhe para vingarem isso, né? E eles agora estão no quarto da Helaena. O sangue é um carniceiro, né? Um açougueiro extremamente brutal, e o queijo é tipo um ratinho, né? Um cara, é uma pessoa, né? Mas é um rato no sentido de conseguir se esgueirar e saber as passagens secretas da Fortaleza Vermelha para chegar nos quartos mais seguros, né? Mais protegidos, os quartos da realeza. E aqui é isso que está acontecendo. As consequências disso eu vou falar em um outro vídeo também, que é sobre esse caso aqui, mas é uma parada bem brutal, é bem pra deixar a gente bem piradinho. Isso aqui tem consequências permanentes para a Helaena. A Helaena, que diga de passagem, é a única pessoa que não merecia estar nesse meio. Ela é extremamente pura, ela não merecia estar do lado dos verdes, ela merecia muito mais ser amada pela irmã e ficar com a Rhaenyra do que do lado que ela tá, né? E aqui também ela não se encaixa numa treta, ela é muito pacífica, sabe? Então é bem difícil ver as coisas ruins acontecendo com ela. E aqui nós temos os irmãos Arik e Eric Cargill se enfrentando, né? Os irmãos gêmeos que se amam, mas cada um jurou lealdade a uma pessoa. Enquanto o Arik acredita que a guarda real tem que se manter fiel ao rei que está agora no comando, o Eric acredita que tem que ser feita a vontade do rei anterior e que o rei legítimo merece toda essa proteção. E eles acabam se mantendo fiéis aos seus votos até seus últimos momentos, e mesmo que eles se amem, eles se enfrentam por conta de sua honra. O Eric é aquele que pegou a coroa do Viserys, ajudou a Rhaenys fugir no final da primeira temporada e levou a coroa para Rhaenyra naquela coroação fantástica que ela tem em um dos momentos mais tensos e grandiosos da primeira temporada de House of the Dragon. E aqui a gente vê, ó, o Aemond em um dragão, mexendo ele provavelmente em uma batalha, e a Rhaenyra em cima da Syrax também com uma cara de brava ali, possivelmente em uma batalha. A Syrax nos livros ela não tem batalha, mas eu acho que seria um pecado não adicionar batalhas da Syrax na série aqui, né? Então eles podem até mudar os eventos, dando mais importância para Rhaenyra em combate também. E o final do trailer é com a Vhagar voando sobre um exército em toda a sua majestosa dimensão, o dragão mais velho e maior dragão da Dança dos Dragões. Este take final deve ser da última batalha da temporada, uma batalha
drástica, uma batalha imensa entre dragões, provavelmente entra no top 3 das batalhas da dança, é uma batalha realmente sensacional, mas eu também não vou abordar aqui, né, só vou dizer pra vocês que tinham 3 dragões nessa treta, tá, e aí vocês já tentem especular quem era quem, mas eu vou falar mais disso em um outro vídeo que eu vou fazer com spoilers desse trailer, falando de tudo, tá, a parada da Helena, dessa batalha aqui da Veigar e tudo mais. Então, a segunda temporada ainda não tem data confirmada, mas deve ser ali pra junho, julho, né, até porque a HBO teve problemas com outras grandes produções, e como House of the Dragon não foi afetado pela greve, pode sim ter o seu lançamento um pouquinho antecipado. Se inscrevam no canal porque a gente vai fazer muitos vídeos sobre House of the Dragon e continuaremos fazendo nossos vídeos sobre o mundo de Gelo e Fogo no geral. Então, fiquem de olho aqui para não perder nadinha. Se gostou do conteúdo, não se esquece de curtir e manda para seus amigos que querem entender e pegar todos os mínimos segredos desse trailer. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.